Vamos colocar na presença do Senhor nesta noite que nos envia o Espírito Santo para que possamos discernir, que possamos refletir, que possamos aprender a palavra de Deus. Diz nos Atos dos Apóstolos, eram assíduos aos ensinamentos dos apóstolos, à união fraterna, à fração do pão e às orações. Todos os crentes viviam unidos e proclamavam a palavra de Deus. Louvavam a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. E o Senhor aumentava todos os dias o número dos que tinham entrado no caminho da salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, então hoje nós vamos entrar no início da terceira cartilha, o terceiro livrinho, ou a terceira brochura. E como se chama-se? Actos e personagens do Antigo Testamento. Hoje nós não vamos profundizar muito no tema, porque nós vamos ter um longo período sem ter nossos encontros. Só vamos voltar depois da Semana Santa, certo? Então, vamos dar o início. Para isso vamos nos valer de mapas. Todos estes mapas são bíblicos. É o mundo do Antigo Testamento. E hoje vamos nos valer de uma história. E essa história vai contar toda a caminhada que o povo de Israel fez, em 8 etapas. Quando voltemos, nós vamos estudar etapa por etapa. Hoje nós vamos dar uma olhada geral nessas 8 etapas. Desde o início do povo de Israel até, chama-se, os defensores da fé. E a história dos macabeus, não é? Por defender a fé, por defender a sua cultura, a sua religião, eles são queimados, não é? Então, essa história nós vamos acompanhar também nesses mapas, mas você vai ter também um mapa aqui na sua folha. Qual é a ideia dos mapas? São acontecimentos que se deram num tempo, num lugar, num território, num espaço geográfico, não é? Isso é importante que vocês saibam isso da Bíblia. Um professor nosso falava assim: texto sem contexto vira pretexto. E sem falar mal de algumas igrejas, então vamos pegar pedacinhos da Bíblia para justificar muitas coisas. O fim do mundo está acontecendo, olha o livro do Apocalipse. Mas olha, o Apocalipse não fala do fim do mundo, não é? Então, às vezes, pegamos textos para justificar. Não, precisamos também de conhecer o contexto.
Isso para nós estrangeiros é muito importante. Depois do curso de enculturação que eu fiz lá na sua terra, em Ambane, decidi ouvir mais e quase não falar, porque estou em outro mundo totalmente diferente ao nosso. Lá em casa, quando o Padre Mário e o irmão Tadeu conversamos, nossa Senhora, somos tão diferentes de culturas e de tradições. Assim a Bíblia não foi escrita para nós no ano 2025, não. Foi escrita para um povo concreto, numa situação concreta, e que depois de mais de 2000 anos vai iluminar a nossa vida. Isso é a riqueza da nossa vida. Vamos pedir a Eduardo, por favor, que entregue uma folha para cada pessoa. Aqui vamos ter as 8 etapas, certo? Eu fiz um resumo para que nos ajude, para que hoje nós tenhamos uma ideia destas 8 etapas. É muito importante, sim. E no final eu coloquei um mapa e coloquei ainda alguns nomes que não apareciam, pelo menos para que saibamos onde fica. Eu não sou bom de geografia não, mas pelo menos aqui temos os mapas para que nos ajudem. Onde começa a história? Então, vamos lá. Um povo que caminha. Essa é a história do povo de Israel. Um povo a caminho. Não é à toa que o Papa Francisco diz que nós temos que ser uma igreja em saída. Em saída. Quem quer ler a primeira parte onde está escrito o povo da Bíblia? O povo da Bíblia. A Bíblia surge no meio de um povo do Oriente, o povo de Israel. Este povo cria uma literatura que conta a sua história, as suas definições, a sua sabedoria e a sua nação. Toda esta literatura é inspirada na fé do único Deus que lhe diz: estou sempre convosco. O povo da Bíblia vive próximo ao mar Mediterrâneo, no Oriente Médio. Inicialmente, trata-se de um grupo de emigrantes vindo da Mesopotâmia, hoje Iraque. Eles são chamados hebreus e descem de Abraão. Muitas pessoas querem possuir a terra. Vamos lá. E descendem de Abraão. Muitas pessoas querem possuir a terra onde vivem aqueles hebreus. Os cananeus, outros habitantes de lá, chamam-se de Canaã. Os israelitas chamam-se de Israel. Mais tarde será chamada de Palestina, terra dos filisteus. Atenção, é um povo muito importante. É um povo, primeiro, um povo migrante. O povo, os nômades, são os que saíam sempre em procura de um lugar melhor. Hoje a própria situação econômica, social e política do país nos faz migrar. Assim começa a história. Um povo que migrou. Um povo que saiu na procura. E nós vamos ver com os patriarcas. Porque justamente, já vê, Deus prometeu o quê? Uma terra. E uma terra onde corre o leite e o mel. É a terra da fartura. Não é a terra onde falta tudo, senão da fartura. Dizia, no Brasil alguém dizia: na minha casa tem muita fartura. Falta feijão, falta arroz, falta de tudo, mas não de fartura. Então é importante isso. Depois, é um povo, atenção, que cria a sua própria literatura, que conta a sua história, suas reflexões, sua sabedoria e a sua própria maneira de orar. Esse povo de Deus é chamado de povo de Israel, outros o chamam os hebreus, outros o chamam os cananeus. Mas é
o povo de Deus. Estamos juntos? É a história concreta de um povo. Por isso, olha, essa Bíblia é muito bonita. Olha, tem tantas coisas da África. Eu estou a desfrutar muito. Eu pensei, não, mas é uma Bíblia, uma tradução igual às outras. Não. Não. Quando tenham tempo, leiam os comentários, vejam os desenhos, é tudo africano. Nós temos uma Bíblia que chama-se Bíblia Latino-Americana. E é para onde? Feita para os povos da América Latina, de onde eu sou. Então isso é importante, que a palavra de Deus é encarnada, enraizada numa cultura e num povo concreto. Onde então começa a história? É a primeira etapa. Outra pessoa que queira ler para nós. Os patriarcas e matriarcas. Por que fazemos questão de falar das matriarcas? Porque não podemos falar só dos homens e deixar as mulheres deles de lado. Não é? E esse é o grande problema. Se fala de Abraão, mas Abraão tinha uma esposa e ela estava junto também. E a Bíblia fala da esposa de Abraão. Não é? Então isso é importante. Patriarcas e matriarcas. Patriarcas e matriarcas. Leston, você que está aí, dá para tirar esse mapa primeiro, que está aí? Aí está mais fácil de tirar, é só comprimento. Venha para cá, meu filho, por favor. Onde começa a história? Começa justamente... Vira o mapa. Aí. O mundo bíblico dos patriarcas. Dos patriarcas. Vamos lá. A história do povo da Bíblia começa com Abraão. Abraão deixa a Mesopotâmia em busca de uma nova terra. Atenção. Olha aqui no seu mapa, na folha. Está escrito... Aqui embaixo está escrito Ur. Ur. Ur de Caldeia. Abraão é dessa terra. Ur de Caldeia. Está bem aqui, ó. Ur de Caldeia, aqui. Por que é importante isso? Não é? Entendam, são povos nômades que saem na procura de terra. São povos que têm gado, levam gado para pastagens melhores. Continue, por favor. Ele sai com a família e vai morar em Canaã. Isso acontece por volta do ano 1800 a.C. Os seus filhos, seus netos, nasceram em Canaã. A família está aumentando. Abraão, Isaac, Jacó são chamados patriarcas. Eles são os primeiros pais e fundadores do povo da Bíblia. Patriarcas são os pais, primeiros pais e fundadores do povo da Bíblia. Quem tem, por favor, o primeiro texto de Gênesis 12, 1 a 9, por favor? O Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, a tua família e a casa do teu pai e vai para a terra que eu te indicar. Farei de ti um grande povo. Abençoarei-te, engrandecerei o
teu nome e serás uma fonte de bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E todas as famílias da terra serão em ti abençoadas. Abraão partiu como o Senhor lhe dissera, levando consigo Lote. Quando saiu de Harã, Abraão tinha 75 anos. Tomou Sarai, sua mulher, e Lote, filho de seu irmão, assim como todos os bens que possuíram, e os escravos que tinham adquirido em Harã. E partiram todos para a terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã. Abraão percorreu-a até a um lugar de Siquém, até aos carvalhos de Moré. Os cananeus viviam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse-lhe: Darei esta terra à tua descendência. E Abraão construiu ali um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Deixando esta região, prosseguiu até ao monte situado ao oriente de Betel, e montou ali as suas tendas, ficando em Betel ao ocidente e ali ao oriente. Construiu também um altar ao Senhor e invocou seu nome. Abraão continuou a sua viagem acompanhado ali e aqui, em direção ao Negue. Ele sai daqui de Ur de Caldeia e vem para onde? Para Canaã. O que o Senhor promete para Abraão? 3 coisas. Promete terra, uma terra fértil, terra das delícias. Promete descendência. A partir de Abraão, depois vão se formar as 12 tribos de Israel. Promete terra, promete descendência e promete bênção. Qual é a terra que Deus, desde Ur até Canaã, promete? Chama-se meia lua fértil. Meia lua fértil. E ele não saiu somente com sua família, saíram vários povos na procura deste lugar. Aqui, no seu mapa, tem aqui um lugar onde está escrito Harã, aqui. Eles chegaram primeiro até lá, aqui, fica aqui nessa parte aqui. Ficaram aqui e depois então continuaram viagem. Nesse encontro, alguns ficaram nas margens do rio Nilo, estas aqui, na sua folha tem aqui. Ficaram nas margens do rio Nilo. Nessa viagem, teve alguns encontros com outros povos, tinha brigas, não é? Alguns foram presos pelos egípcios, não é? Mas eles continuaram. E nessa história toda, vocês já ouviram falar de José? Não ouviram falar de José? Não é? E o que acontece com José? Então, foi vendido como escravo. Queriam matar ele, depois falaram, não matemos o menino, vamos colocar dentro de um poço. E então, depois falaram, vamos vender como escravo. E para onde foi? Foi para o Egito. O José foi um grande na corte. Só que quando morreu o faraó, o novo faraó falou, não. O faraó que estava falou, pode vir, traga toda a sua família, traga todo o povo israelita para cá, para Egito. Vamos precisar de gente, não é?
Então o novo faraó falou, não, mas é muita gente. Eles podem lutar contra nós e podem nos vencer. Então, o que vamos fazer? Vamos escravizar este povo. Saiu daqui e caíram aqui em Egito como escravos. Depois nós vamos ver etapa por etapa, não hoje, mas depois nós vamos fazer nosso trabalho quando voltemos. Tá certo? Saem na procura da terra prometida, de uma terra meia-lua, é chamada assim. E olha o desenho aqui, meia-lua fértil, saem aqui de Ur para chegar ao Egito, não é? E ali são escravizados. Estamos juntos? Muito obrigado. Você saiu na televisão, tá? Vai ficar aí você gravado aí. Nossa! O que acontece? Nessa escravidão começa a segunda etapa. Vai lá. Quem quer ler o segundo ponto? O povo muda para o Egito. Os escravos, 1600, 1250 a.C. Muitas pessoas viajam para o Egito, onde as terras são mais férteis. Entre eles estão o Jacó, a sua família. Com o passar do tempo, os faraós, reis do Egito, começaram a escravizar os povos menores vizinhos, entre outros os hebreus. É exatamente aquilo que eu falava. Nas brigas, nas lutas, uns foram escravizados, outros foram pegos e outros foram escravizados diretamente. Quem tem o texto do Êxodo 1, 8 a 14? Por favor. Subiu então ao trono do Egito um novo rei que não conhecera José. E ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e poderoso do que nós. Atenção, segura aí. O povo de Israel está sendo mais numeroso e mais poderoso. O que vão fazer? Temos de proceder astuciosamente contra ele, a fim de impedirmos que se desenvolva ainda mais. Em caso de guerra, juntar-se-ia também aos nossos inimigos, lutaria contra nós e sairia deste país. Impuseram-nos então chefes de trabalhos forçados para oprimirem com carregamentos. E construiu para Faraó as cidades de armazém, de Pitom e de Ramsés. Todavia, quanto mais o oprimiam, mais ele se multiplicava e aumentava. E os egípcios estavam preocupados com os filhos de Israel e reduziram-nos a uma dura servidão. Tomaram-nos a vida amarga com uma pesada servidão, baile, tijolos, toda a espécie de trabalhos no campo. Tudo uma dura escravidão. Tudo uma dura servidão. Sim, mas não está dado. Servidão é igual a escravidão. O que o Império fez? Esta parte verde, tomar. Olha todo o Império assim. Tomou o povo de Israel e os outros povos como escravos. Eles diziam, eles são mais numerosos do que nós, temos que ter cuidado. Vamos escravizá-los, porque em tempo de guerra nos podem defender. E em tempo de que eles queiram se revoltar, nós podemos, como são escravos, estar contra eles. Passaram muitos anos e o povo estava sendo escravizado.
no meio surgiu um líder, não é? No meio surgiu um líder. Nesse tempo da escravidão vão aparecer umas parteiras, muito importante, chama Sifra e Puá, não é? Graças a elas, Moisés foi salvo. O trabalho das parteiras durante a escravidão foi muito importante. Isso nós vamos depois falar. Porque o faraó falou, todas as crianças que nasçam têm que morrer. Lembra na Bíblia alguém também que fez o mesmo? Quem fez? Herodes, a mesma coisa. Herodes fez a mesma coisa. E as parteiras falaram, não vamos matar. Vamos nós mesmas procurar mulheres que cuidem deles. Nesse meio, então, surgiu um líder. E esse é justamente aquelas que elas salvaram das águas. Moisés significa aquele que foi salvo pelas águas. Não é? É isso, né? Está certo. Então, o que acontece? Aí surge este líder. E ele, no início, foi criado como alguém da corte do faraó. E ele pensava que era da classe do faraó, né? Depois ele descobriu, mas eu sou um hebreu, eu não sou deles. Então aí começa então toda a história de, como chama o homem? Que liderou a saída do Egito, quem foi? Moisés. Vamos ver outra pessoa que leia a terceira etapa. Libertação. Aliança e retorno às suas terras. 1250 a 1200 a.C. Um líder surge no meio da cidade e inicia um movimento de libertação. Com a ajuda de Deus, ele faz o povo fugir da opressão de Israel do Egito. Este líder é Moisés. O povo caminha no deserto por 40 anos, voltando para Canaã. Moisés morre antes que o povo entre naquela terra. Em seu lugar está Josué, como principal líder do povo. Após a morte de Josué, o povo é liderado por outros juízes. O último deles é Samuel. Há uma coisa, olha, nós estamos no ano mais ou menos. Na Bíblia sempre se fala mais ou menos, tá? Porque outros autores vocês podem ver e traz diferença mais ou menos. Mas nós estamos no ano mais ou menos 1200. Até esse momento não tinha sido nada escrito do Antigo Testamento. Tá certo? Nada. E já se passaram, aqui começa a história, no ano 1800. Até o 1200, quantos anos se passaram? De 1800 a 1200, quantos anos se passaram? 600 anos. Ainda não tinha sido escrito, irmã, nada. Para que entendamos depois, quando falemos do Gênesis, mas então essa história foi escrita muito depois. Certo? Até agora, o povo saiu de lá, ficou na escravidão, ficou 40 anos, e na escravidão foram mais de 400 anos. Depois, foi para o deserto 40 anos, ainda ninguém tinha escrito nada. Não esqueçam que nós falamos daquela vez no início, é o fato. O fato, não é isso? Depois a história contada, não era isso? Que se passa de boca em boca e depois é que começa a ser escrito. Quem tem o texto de Êxodo 3, 7 e 12? O Senhor disse: eu bem vi a opressão do meu povo que está no Egito. E ouvi o seu clamor diante dos seus inspeitores. Conheço
na verdade, dizemos desci a fim de libertar a mão dos egípcios e de o fazer subir desta terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, terra do cananeu, do Hitita, do Amorreu, do Perizeu, do Heveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E vi também a tirania que os egípcios exercem sobre eles. E agora vai também a tirania que os egípcios. E agora eu te envio ao faraó e faz sair do Egito do povo, dos filhos de Israel. Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ter com o faraó e fazer sair os filhos de Israel do Egito? Ele disse: eu estarei contigo. Este é para ti o sinal de que eu te enviei. Quando tiveres feito sair o povo do Egito, serveis a Deus sobre esta montanha. É 12, tá bom. Há uma coisa comum. Primeiro, que eles têm certeza absoluta de que Deus caminha com eles. Desde o início até agora, Deus está do nosso lado. O Deus que eles, a experiência de Deus que eles têm na escravidão é a experiência do Deus dos sentidos, que vê, que conhece, que ouve e que desce. O quê? O grito e o clamor do povo, que está sendo escravizado. E sabem, Deus está conosco. Já no Antigo Testamento, antes de nascer Jesus, qual foi outro nome que falaram para Jesus? Como? O Emmanuel. E o que significa Emmanuel? Deus conosco. Exatamente. É a mesma experiência. O Deus conosco. O Deus que peleja conosco. O Deus que não nos abandona. Depois da escravidão, percebam que Deus faz a mesma promessa para Moisés. Uma terra onde corre leite, onde corre mel. Aonde tem que voltar? Nessa terra antes, onde tinham passado, Canaã. Esta meia lua fértil que estava lá, voltem para lá. Essa é a terra que Deus vai dar. Mas não esqueçam, foram 40 anos de experiência pelo deserto. Coitado Moisés, viu a terra de longe, mas morreu. Não chegou na terra prometida. Não chegou. Mas no lugar, quem ficou no lugar de Moisés? Josué. E eles chegaram lá e então começaram a se organizar. Não tinham reis, só eles proclamaram juízes. Não é? Juízes. Aqui temos, como que chama aqui, os chefes do bairro, não é? O chefe de quarteirão, às vezes eles resolvem coisas e não precisam ir para lá, não é isso? Então, os juízes era para resolver as intrigas, algumas querelhas que aconteciam entre eles. Então, o Samuel foi o primeiro juiz até o último. O Josué foi o primeiro até o último, que foi Samuel. Não esqueçam, é sentir que Deus está conosco. E desde o início eles sabiam, não estamos sozinhos. A palavra Yahvé significa aquele que luta conosco. É ter a experiência de que não estamos sozinhos. Mas foi um povo de muitas infidelidades. Muitas. E o fato de se afastar de Deus o levou muitas vezes
vamos depois ver, até a Babilônia também foram escravizados. Então, no Egito, saíram da escravidão, liderados por Moisés, rumo a quê? A terra prometida, a mesma que ele prometeu para Abraão. Estamos juntos? E agora se organizaram, e eles pensaram de uma maneira muito interessante. Vamos nos formar, vamos nos reunir, e vamos formar 12 tribos, que eram 12 filhos, que também foram considerados patriarcas, não é? E formaram então 12 tribos. E a ideia, depois nós vamos ver isso, a ideia era que a terra era de todos, quem ia administrar a justiça seria o juiz, nomeado por eles, não haveria disputas entre eles, não é? Ninguém seria melhor do que o outro povo, porque a terra é de Deus. Terra de Deus, terra de todos. Não é isso? Então, o passo a seguir, então, como se organizaram estas tribos. Número 4. Quem ficou com o texto número 4? É a Josué 4, 1 a 9. Quem ficou com esse texto? Vamos lá. Vamos ler aqui. Quem ficou com esse texto de Josué? As tribos e os juízes, 1200 e 1025 a.C. No tempo das tribos, o povo de Israel está realmente formado com identidade própria. Isso é importante. O povo vai se formando com identidade própria. Por isso dizia, não copiava de ninguém, de outros povos estrangeiros. E qual era a identidade própria? Yahvé é o Deus e nós somos o seu povo. A identidade em função de Yahvé. Vai lá. Os protagonistas desta experiência foram Josué e Caleb na luta pela terra. Depois Sansão, Débora, Otoniel, Samuel, e foram juízes ou líderes carismáticos que guiavam as tribos. É uma tentativa de defender e lutar pela terra de uma maneira igualitária. Lutar pela terra que Deus tinha lhes dado. No Brasil, eu estava num lugar, chama-se Oriximiná. E se deu uma experiência, foi com as comunidades negras. Lá chama-se quilombos. As comunidades negras. Quilombo é lugar de resistência. E a primeira experiência de terras coletivas que se deu no Brasil foi lá na paróquia onde eu estava. Foi uma luta para eles chegarem a isso. E qual era? Toda essa terra dos antepassados é deles. Ninguém vai ter o seu pedaço. Você está aqui com a sua casa, sua machamba está lá, mas você não tem escritura desta terra aqui não. Porque a terra é de todos. Ninguém pode vender. Se quiser sair de lá, pode sair, mas a terra fica para os outros. Né? Porque quando hoje você tem no papel, você pode vender. A mesma coisa aqui. A terra era de todos. 12 tribos. E o jeito e o sonho era que fosse uma experiência de terras coletivas. De umas terras igualitárias. É um sonho. Sabem por quê? Porque funcionou no início, mas depois o povo de novo. Uns começaram a falar, não, vamos aproveitar que isso está muito bom. Não é? Então, de novo, o povo voltou a ser desobediente a Deus. Quem ficou com o texto de Josué 4:9? Paula, por favor. Quando todo o povo acabou de atravessar o Jordão,
O Senhor disse a Josué: tomai 12 homens dentre o povo, um por cada tribo, e ordenai-lhes, escolhei no meio do Jordão, no lugar onde pararam os pés dos sacerdotes, 12 pedras que levareis convosco, colocando-as depois no local onde devereis passar a noite. Josué chamou os 12 homens escolhidos, um por cada tribo, entre os filhos de Israel, e disse-lhes: ide adiante da arca do Senhor, vosso Deus, até ao meio do Jordão. Ide Adiante. da arca. A arca é a presença de Deus, não é isso? Na Bíblia. De novo aparece, Deus está com eles. E eles não podem perder isso. Olha lá. Segundo o número das tribos de Israel, carregue cada um de vós uma pedra aos ombros. Isto ficará como um sinal memorável para vós. Quando os vossos filhos vos perguntarem um dia o que significam estas pedras, haveis de responder-lhes: as águas do Jordão separaram-se diante da arca da aliança do Senhor, quando ela atravessou o Jordão. As águas separaram-se, e estas pedras serão um memorial eterno para os israelitas. Os israelitas fizeram como Josué lhes ordenara. Foram ao meio do leito do Jordão. Escolheram 12 pedras, conforme o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos de Israel. Levaram-nas consigo até as colocarem no lugar onde iam acampar. Josué ergueu também outras 12 pedras do leito do Jordão, no lugar onde tinham estado postos os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança. Ainda hoje elas lá estão. Os sacerdotes que levavam a arca permaneceram de pé no meio do leito do Jordão, até se ter cumprido tudo que o Senhor havia mandado Josué dizer ao povo, segundo as ordens que lhe dera Moisés. E o povo apressou-se a atravessar o Jordão. Logo que todos passaram, a arca do Senhor pôs-se de novo, bem como os sacerdotes à frente do povo. Atenção. Tá bom, mano. Obrigado. O povo na frente. O povo que está com... O Deus que está com o povo, que luta com o povo. Essa experiência de tribos foi muito interessante. Já sabem, quando aparece o número 12 na Bíblia, de onde vem? 12 tribos. Quantos apóstolos Jesus escolheu? 12. Está relacionado com as 12 tribos de Israel. Não são pessoas, são povos, são tribos. E vocês sabem aqui na África o que é uma tribo, o que é um clã. Outro nome que se deu para a tribo foi de clã. E aqui vocês sabem muito bem o que significa isso. Mas alguns começaram já a dizer, não, essa experiência não está muito boa, essa coisa de que todos temos que ter por igual, eu gostaria de ter mais para mim, né? E acontece, aqui se deu a experiência do comunismo no tempo no tempo da independência, não foi? Então, quando eu morei nós queríamos fazer um encontro, quando eu morei na Venezuela, tem o mesmo regime, né? Então, íamos fazer um encontro com todos os grupos da paróquia, e eu fui comprar, queria comprar 10 quilos de arroz. Então, você tem que apresentar o dire, né? Eu falei, eu quero comprar 10 quilos. Falou, não, senhor. Segundo aqui, você não tem mulher e filho, só pode comprar uma libra.
Eu falei, mas eu quero fazer um encontro, eu tenho dinheiro. Não, senhor, só tem direito a 1 quilo de arroz. Isso já não funcionou, porque então uns queriam mais do que os outros. Então, alguns falaram assim, por que não os juízes já não funcionam? Porque nós não copiamos dos reis. Porque nós não fazemos das 12 tribos uma monarquia. Né? E vamos ter nosso rei. E o rei vai nos governar. E o rei vai, a nossa vida vai melhorar. Tem um texto muito bonito que vai e pergunta para Javé, Senhor, eles querem um rei. E Javé fala, não, o problema não é o rei, eles já não me querem mais a mim. Porque a proposta de Deus era diferente da proposta dos reis. Então, entramos na seguinte fase. Número 5, que são os reis, e no tempo da monarquia surgiram então os profetas. Vamos cantar, mãe? Vamos cantar? Bora levantar um pouquinho, bora levantar. Aqui está gente, bora levantar, bora. Bom, vamos ficar. Vocês passem aqui para frente só para vocês três, né? A mãe, a senhora só que fique sentada. Que a senhora não vai poder correr, não. Então, a senhora não. Sente aí. Os outros sim vamos. Passem para frente aqui só para uma dinâmica. Para uma brincadeira agora. Atenção, cada um tem que ter uma cadeira. A sua cadeira, tá? Cada um tem que ter a sua cadeira. Pegue a sua cadeira. Se tem celular em cima, eu sei que vai cair no chão. Coloque tudo no chão. A mãe pode ficar sentada. Vamos lá. Para acordar um pouquinho, porque senão a gente vai dormir aqui. Chegou o correio? Amém. Chegou o correio? Amém. E eu vou dizer para quem? Então, se eu dizer, chegou o correio para os homens, só os homens vão trocar de cadeira. Só que então eu vou tirar uma cadeira e alguém vai ficar de pé. Não é isso? E se essa pessoa vai ficar 2 ou 3 vezes, vai pagar uma prenda, porque senão... Tá? Estamos juntos? Chegou o correio? Vamos fazer primeiro uma experiência e depois... Vamos lá. Chegou o correio! Para todos aqueles que têm pernas! Olha, meu filho, olha, pernas! Ei! O que foi? Não, está aqui, meu filho. Não, você foi amigo porque eu não saí. Vamos acordar agora, listo? Pronto? Chegou o correio! Para as mulheres! Ei, meu filho, você não quer não. Você ficou ali fora. Tira uma cadeira agora. Na dinâmica, quem faz é aquele que fica sem cadeira. Chegou o correio! Para os homens! Uma sequência, né? Saíram na procura da terra prometida, não é? Caíram na escravidão do Egito por brigas, outros foram pegos e, quando Josué levou todo o seu povo, foram escravizados. Daí Moisés liberta o povo, não é? E liberta o povo e se organizam em tribos com juízes. A experiência não funciona bem, e então, o que acontece agora? Chega o período da monarquia, dos reis e profetas. Quem gostaria de ler o número 5? Os primeiros reis e profetas, 1005 a 587 a.C. na Bíblia.
Na Bíblia. Não. Segura aí. Vai lá. Para ser mais forte contra os ataques de seus inimigos, a cidade quer um rei. Aí está. Para ser mais forte. Outro argumento que eles usaram. Para lutar contra os inimigos, a cidade quer um rei. Vai lá. Assim como as outras cidades vizinhas. O primeiro rei é Saul. O segundo rei é Davi. Ele é considerado o rei mais importante que o povo da Bíblia teve em toda a sua história. Mas não significa de que foi o melhor. Davi expandiu o reino, foi. Conquistou muitos povos, foi. Mas Davi fez muitas coisas erradas também. E uma delas foi mandar matar Urias, o seu funcionário lá, o guarda, só para ficar com a mulher dele. E ainda engravidou a mulher dele. Foi para a guerra, e então chegou, e o rei viu, o Davi viu, e aquela menina quem é? Poxa, mas está muito bonita. É a mulher do Urias. Ah, Urias, tá bom. Mas eu vou dar um jeito com aquela menina. O rei Davi. E o que acontece? Chegou Davi, chegou da guerra, e então o rei falou, não, fica aqui. E deixou ele bêbado. Vai para sua casa agora para ficar com sua mulher. É bom que faz muito tempo você não fica com sua mulher. E ele falou, não, estou bêbado, não vou para casa. E ficou no palácio. E houve várias tentativas, e agora como fica com a mulher dele? E o que aconteceu então? Mandou para a guerra de volta e mandou dizer, coloquem ele na linha da frente, que seja o primeiro a morrer. E assim foi. Mandou matar Urias, ou foi morto na guerra, só para ficar com a mulher dele. E a mulher engravidou, e bom, a história depois nós vamos conhecer. Irmã? Davi derrota todas as cidades vizinhas, une o povo e aumenta o seu reino. Isso já falei, continue. Escolhe Jerusalém como capital. O terceiro dos reis é Salomão. Aqui no mapa, perceba que bom, na minha folha tem a cor, na sua não. Mas lá está, estes nomes que estão a aparecer, aparecem aqui. Então, Jerusalém aparece bem aqui. Bem aqui aparece Jerusalém, lá está escrito Jerusalém. Tá certo? Escolhe como capital Jerusalém. Continue. É durante o reinado de Salomão que surgem os primeiros escritos da Bíblia. O terceiro do rei. Vai lá, o terceiro. O terceiro dos reis é Salomão, Isso. mais 900 a.C. É durante o reinado de Salomão que surgem os primeiros escritos. Atenção! Estamos no ano 900. Quantos anos se passaram já? Vai lá, faz a conta. Benito. Quantos anos se passaram? Se a história começou no ano 1800 e estamos no ano 900, quantos anos se passaram? 900. Aí, depois de 900 anos de começar a história, começaram a escrever a Bíblia. Quem vivia já para contar a história? Não é isso? 900 anos! Já tinha corrido muita história. E ainda não tinha. Aí foi que começaram a escrever a Bíblia. Por isso, entenda bem isso, gente. Quando falamos do Gênesis, não é assim como aconteceu. Porque ainda o livro do Gênesis foi escrito no ano 587, mais ou menos. O livro do Gênesis. Muito tempo depois. Entendido? Vamos lá, irmã. Antes, as histórias da cidade eram transmitidas de boca em boca, de pais para filhos. Após a morte do rei Salomão, ocorreram muitas brigas e intrigas políticas. A cidade estava dividida em duas. Eles criaram um rei, mas assim, e terminaram de novo na desobediência e afastaram-se de Javé. E agora, então, o que acontece?
uns ficaram com Salomão e outros ficaram com Davi e dividiram então a Palestina em dois. Vamos lá, irmã. O norte, que não quer aceitar o filho de Salomão como rei, permanece com o nome Reino de Norte ou Israel. O sul, que permanece fiel à família de Davi, o Reino do Sul é chamado Reino de Judá, as dominações. Então, vamos olhar o mapa aqui na nossa foto. Esta parte aqui é Palestina. Aí lá está escrito o Reino do Norte, Israel. Já encontrou? Aqui, ó. O Reino do Norte, Israel. Lá está, lá está. Não encontrou no fim. Onde está escrito Mar Mediterrâneo. Onde está escrito Mar Mediterrâneo. Eduardo, não encontrou ainda? Onde está escrito Mar Mediterrâneo, lá em cima está Israel e aqui fora está escrito Judá. Então, o que no tempo do rei Salomão dividiram os reinos? Do norte, que ficou com Israel, e do sul com Judá. Vai lá, irmão. Já terminou. O sul. O sul, que permanece fiel à família de Davi. O Reino do Sul é chamado Reino de Judá, as dominações. Pronto. Vamos lá. Primeira de Samuel. Luísa, vai, eu acho que com você agora. Instituição da monarquia. Sendo já velho, Samuel estabeleceu os seus filhos como juízes de Israel. O seu filho primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e eram juízes em Beersheba. Os filhos de Samuel, porém, não seguiram as pisadas do seu pai, antes se deixaram levar pela avareza, recebendo presentes e violando a justiça. Está vendo? Se deixaram levar pelas ganâncias, receberam presente de outros povos e aí? Reuniram-se todos os anciãos de Israel e vieram ter com Samuel e Ramá. Disseram: estás velho, e os teus filhos não seguem as tuas pisadas. Dá-nos um rei que nos governe, como tem todas as nações. Está aí. Você ficou velho, já você, os velhos, né? Já você está madala, não seguimos o que você diz. Queremos um rei. Vai lá. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse: eis como será o poder do rei. Atenção! Importante é isso. O que faz o Samuel? Ah, tá bom. Querem um rei. Como é que vai ser o rei? Falou Samuel. Como vai ser? Tomará os vossos filhos para guiar os seus carros e a sua cavalaria. Tomará os seus filhos para a guerra. Depois, E para correr diante do seu carro. Fará deles chefe de 1000 e chefe de 50, entregá-los nas suas lavouras e nas suas colheitas, na fabricação das suas armas e dos seus carros. Tomará as vossas filhas como suas perfumistas, cozinheiras e padeiras. as suas filhas vão ser as que vão cozinhar no palácio, ou perfumistas, vão fazer o trabalho do rei. Escravas. Há de tirar-vos também o melhor dos vossos corpos, dos vossos campos, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e dar-vos aos seus servidores.
cobrará ainda o dízimo das vossas searas e das vossas vinhas, para cuidar aos seus movimentos. Está bom, deixa assim. Não. Samuel diz, olha, vocês vão se tornar escravos. Vão roubar suas terras, seus filhos vão para a guerra, suas filhas vão ser cozinheiras e padeiras, vocês vão pagar tributos. E sabe o que eles falam no final? Não importa, queremos um rei. Daí, de novo, por esse querer um rei, então eles de novo foram para o exílio da Babilônia. Teve uma invasão, foram dominados e de novo, já tinham sido escravos, agora voltam como escravos para a Babilônia. Número 6, quem quer ler? Os banidos e expulsos. Exílio da Babilônia, 587 a 539 a.C. Os grandes impérios daquela época não deixam em paz o povo da Bíblia. Em 724 para 721 a.C., a Síria invade o Reino do Norte, Israel, e toma posse daquela região. Mais ou menos 150 anos depois, o Império Babilônico derrota a Síria e toma posse do sul, Judá, encerrando sua existência. Os babilônios levaram boa parte da população de Judá para a Babilônia, onde permaneceram por 50 anos, isto é, Escravos. De novo. 50 anos. De novo. isto é, nos anos 587 a 538 a.C. É a hora do exílio. A vida no exílio foi muito dura. Perderam o rei, a terra, o templo, toda a segurança. A família perderam tudo. Como dever de casa, por favor, leiam o livro das Lamentações. O livro das Lamentações é tudo aquilo que eles passaram lá. Vai lá, já terminou? Não. Vai lá. No entanto, um pequeno grupo manteve a fé e a esperança. Certo? Quem tem no texto, vamos lá, eu acho que é você. Vamos escutar, esse salmo foi feito no tempo do exílio da Babilônia. Olha a tristeza do salmo. Leitura do livro. Não, tá, não, já não é. Quando for proclamar, não se diz leitura do livro do salmo, né? Então, diz Salmo 137. Vamos lá. Salmo 137. Saudades da pátria. Saudade. Olha como está escrito. Saudades de novo da sua terra. O povo não ficou com saudade da escravidão, pelo menos lá comiam cebola. E Deus mandou aquele maná do deserto, não foi? Saudades da terra. Vamos lá. Sentados na beira dos rios da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Olha aí, chorávamos quando lembravam da sua terra. Penduramos as nossas liras nas árvores que haviam ali. Aqueles que nos levaram como prisioneiros mandavam que cantássemos. Eles diziam: cantem para nós as canções de Sião. Mas em terra estrangeira, como podemos cantar um hino a Deus, o Senhor? Que nunca mais eu possa tocar harpa sem esquecer de ti, ó Jerusalém. Que nunca mais eu possa cantar se não me lembrar de ti. Se não pensar em ti com a maior alegria da minha vida. Lembra, ó Senhor Deus, do que os edomitas fizeram no dia em que Jerusalém foi conquistada. Lembra de como diziam: arrasa Jerusalém até o chão. Babilônia, você será destruído. Feliz aquele que fizeram com você o mesmo que você fez com a mão. Aquele que pegará as suas crianças e esmagá-las contra as paredes. A Babilônia é conhecida como a prostituta.
assim conhecida Babilônia, a grande prostituta. Como cantar a Deus em terra estrangeira? Que triste. Deixa eu contar. Nesse tempo se escreveu o livro de Gênesis. Deus não quer isso para nós. Escravidão? Não. Deus nos quer livre. E então começaram a escrever. Deus queria um paraíso para nós. Queria o Éden. E Deus queria povos livres. E então fez o homem e a mulher. E aí começa a montar a história da criação. Muito bonito. Deixa eu contar uma coisa rapidinha, porque já o tempo já passa. Sabe, a mesma coisa aconteceu na África, na América, na minha terra, na Colômbia, tem um porto, chama-se um Porto Negreiro. Chama-se Cartagena. E o rei da Espanha e de Portugal deram licença de que poderiam caçar os negros na África como escravos. E o professor conhece a história. Foram caçados. Você está na sua machamba, chegaram os mulungos, né, seu Resto? Chegaram os mulungos, levaram em navios, chama-se navios negreiros, no porão, lá embaixo, não é? Meses de viagem, sem alimentos, nus. E os que ficavam doentes no caminho, eram jogados no mar, vivos, para os tiburões. E quando chegaram nos portos negreiros, lá, por exemplo, em Cartagena, chegavam os senhores espanhóis. O meu povo desse tempo era aborígene, indígena, não é? Que também foram massacrados, não é? Colocavam os negros e as negras sem roupa na praça. E chegavam os brancos, olhavam, falavam, este me serve, 30 meticais por ele, pode levar, esse é o escravo. Pior ainda, mãe Luísa, sabe daquela coisa para marcar dado? Cada espanhol, cada português, tinha aquele ferro e nas costas um fogo, colocavam uma marca, um plomo. Morreram lá, em muitos lugares. E sabe por quê? Porque diziam que os negros não tinham alma. E como não têm alma, devem ser tratados como animais. A história se repete. Há muitos anos atrás. A história da escravidão. Como nós vamos cantar a Deus se não estamos na nossa terra? Mais da metade da população do Brasil é negra. Uma boa parte da população da minha terra é negra. Por quê? Pelos escravos que foram. É uma história muito triste. Muito triste. E a gente, quando ouve falar, sobretudo das comunidades negras lá, é triste demais. Então, daí foram escravizados, e aí de novo acontecem as guerras, e aparece um novo rei, chamado Ciro. E Ciro foi enviado por Deus. Foi. E foi Ciro que falou, não, podem voltar de novo para a sua terra. Mas ficaram 50 anos escravos. Podem voltar para a sua terra de novo. Podem voltar. Não é? Então, passamos à seguinte etapa. Os restauradores ou judaísmo. Essa é a última e terminamos. Quem lê, por favor, o número 7? Anos 539 a 333 a.C. Mas a Babilônia, por sua vez, é derrotada pela Pérsia. O rei dos persas, Ciro, permite que o povo judeu retorne à sua terra. A partir de agora, os judeus são quase sempre dominados por estrangeiros. É a etapa da restauração, o esforço se concentrou na construção da cidade e na organização do povo. É nesta era de dominação que surge a esperança de um Messias,
um novo Davi, que salvará o seu povo. É o tempo do profeta Isaías. No advento se fala que vai nascer um tronco e de Jessé vai nascer. Não é assim. É a esperança de que algo não tem que surgir. Reconstruir o templo. Recuperar a identidade. Só que todos não foram para o exílio, só Judá. Os que ficaram estavam lá. Então eles vão ocupar qual terra se já estava ocupada. Não foi fácil. E agora? Nós vamos fazer o quê? Nós já não temos terra, não temos família, não temos identidade, não temos nada. Mas foi o tempo de reconstrução. Vamos lá? Quem tem Esdras 1 a 11? Início do renascimento de Ciro. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pronunciada por Jeremias, o Senhor inspirou Ciro, rei de Pérsia, o qual mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, o seguinte decreto. Assim fala Ciro, o rei da Pérsia: o Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de construir um templo em Jerusalém, cidade de Judá. Quem de vós pertence ao seu povo, que o seu Deus esteja com ele, suba a Jerusalém, que fica na terra de Judá, e construa o templo do Senhor, Deus de Israel, Deus que reside em Jerusalém. Todos os sobreviventes, onde quer que habitem, sejam ouvidos pelos habitantes das localidades onde se encontram de prata, ouro, cereais, gado e ofertas voluntárias para o templo de Deus que reside em Jerusalém. Vai, até aí está. Reconstruir o templo também. Reconstruir o templo. Então, muitas pessoas fazem parte dessa reconstrução. E não esqueçam, que bom que surgisse um novo Davi. Na descendência de José, não fala de Davi? Fala. Um novo Davi. Esse novo Davi é considerado também Jesus. Pai, está bom. Só que aí aparece de novo outra invasão, e agora aparecem os romanos, está aqui nestes mapas, e invadem também. E então o que acontece? Invadem os templos, saqueiam os templos, colocam deuses, a idolatria do templo, e então aí surgem os últimos, que são os defensores da fé. Quem quer ver número 8? Vamos lá? Os defensores da fé. Exemplo 3 a 3, 3 antes de Cristo. É o tempo da chegada dos romanos para Israel. E, acima de tudo, entre os anos 170 e 160 anos de Cristo. Quando ocorreu a revolta dos macabeus contra a invasão cultural religiosa dos judeus. Aí está. A revolta por quê? Porque estavam sendo invadidos de novo. Estavam impondo uma outra cultura, novos, outro tipo de Deus que não era Yahvé. Então eles se revoltaram. Quem tem segundo Macabeus? Vai lá. Marca de Israel, a mãe e os seus 7 filhos. Aconteceu também que um dia foram presos 7 irmãos com a mãe, aos quais o rei, no meio de golpes, a salvague e dinheiro
apoio. Quis obrigar a comer carnes do povo, a comer carne do povo, proibidas pela lei. Um deles tomou a palavra e falou assim: o que pretende tentar e saber de nós? Estamos prontos a, antes de morrer, do que violar as leis dos nossos pais. O rei ordenou que aquecesse ao fogo certais e caldeirões, não, que ficava quebrado. Ordenou que cortasse a língua ao que primeiro falava, que arrancasse a pele da cabeça e lhe cortasse também as extremidades das mãos e dos pés, na presença dos irmãos e da mãe. Mutilado de todos os membros, o rei mandou aproximar ao fogo e, viu ainda, assá-lo acertado. Enquanto o cheiro da panela se espalhava ao longe, os outros, com a mãe, animavam-se a morrer corajosamente, dizendo: Deus, o Senhor, nos vê, e na verdade Ele terá compaixão de nós, como diz claramente Moisés no seu cântico de administração. Ele terá piedade dos seus servidores. Pai, até aí está. Obrigado. No final, a mãe morre com todos os filhos, por defender aquilo que era deles, a fé. Muito confuso essa história. Ficou muito confuso, deu para entender alguma coisa? Desde Abraão, percebam toda a história, tem uma sequência. Qual é o dever de casa, então? Por favor. Quando vamos voltar? Depois da Semana Santa. Deixa eu olhar aqui. Por quê? Porque na primeira semana, na próxima semana, nós vamos ter confissões. E na outra terça-feira, 8 grupos, talvez 8 não dá para fazer, mas vamos fazer 4 grupos. Porque 4 grupos têm que apresentar cada etapa. E cada etapa tem, está bem aqui o quadro, aqui tem um quadro das 8 etapas. E cada etapa diz então, como chama a etapa, a data, os protagonistas de cada etapa, os lugares onde aconteceu, as características de cada etapa, a experiência de cada etapa e os livros que falam de cada etapa. Não deixe para o último dia, leia com tempo, isto é seu, porque na próxima nós vamos preparar cada etapa, certo? E aí então, na próxima a gente já, vocês já leram, então só fazemos os grupos para preparar e apresentar. Estamos juntos?